estão tristes porque está acabando o acampamento? Esse sim foi muito feliz. Vocês estão tristes de estar acabando o acampamento? Não tá triste? Confesso que eu também quero a minha casa. Mas ano que vem tem mais, vai ser gostoso também. Eu espero que todos tenham gostado. Cadê o time laranja que está aqui? Acabou. Foi já exterminado. E cadê o time verde? Nossa, galera, se fosse por grito de guerra, o verde já tinha ganhado? Que é isso? Não, verdade. Mas rouba também, hein? Nossa, mas a gente não vai discutir isso agora, não. Depois a gente vai fazer as pontuações, vai ter muita coisa rolando no telão, porque olha cada coisa. Pessoal, vamos estar se levantando para a gente, junto com a equipe de louvor, estar louvando a Deus. Louvores lindos, muito animado. Gente, eu quero animação, hein? Ô, Angelita, cadê a Angelita? Oi, pode vir orar pra gente, por gentileza? Eu sou. Fazer uma oração pra nós? Sou. Eu fui educada, mas eu meio que convoquei você. Sou. Senhor nosso Deus e nosso Pai, louvamos o teu santo nome, ó Deus querido, pela tua grandeza, por este dia tão lindo e maravilhoso que o Senhor fez para que nós pudéssemos desfrutar dele, ó Deus. Muito obrigada, Senhor Jesus Cristo, que em plena segunda-feira nós ainda podemos estar aqui, louvando o teu santo nome, juntamente com os irmãos. Nós temos a certeza, Senhor Deus, que o Senhor se agrada porque o Senhor nos deu a vida para que pudéssemos ter comunhão com os outros. Obrigada por este momento, por este período que tivemos aqui. Vamos sentir, Senhor, saudades, mas foi tudo muito bom. Tenha certeza no nosso coração, ó Pai querido, que nós amamos servir ao Senhor, nós adoramos o Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Bendito seja o Senhor Jesus Cristo, que se entregou pela nossa vida, se entregou para que nós tivéssemos a graça derramada sobre nós, ó Deus. E hoje nós podemos desfrutar do teu trabalho, do teu reino, juntamente com os irmãos que cada um se dedicou a executar o trabalho aqui, Senhor Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo, fala conosco nesta manhã mais uma vez, ó Deus. Continue nos alimentando para que a nossa vida seja fortificada na tua palavra cada vez mais. Senhor nosso Deus, todos os que trabalharam, Senhor Deus, derrama sobre eles a tua bênção e sonda os corações para que os sonhos deles possam ser de acordo com o do Senhor. Em nome de Jesus, amém. 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 Bom dia, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Ontem à noite a gente teve um momento aqui de descontração aí, todo mundo cantou, dançou, brincou. E hoje eu gostaria que fosse parecido, para a gente poder celebrar mais um dia, né? O último dia aqui no nosso acampamento. Porém, amanhã tem o primeiro dia também, né? Da nossa vida lá fora, né? Então que a gente possa, nesses dias que a gente teve aqui, levar o que a gente ouviu, o que a gente sentiu, o que a gente conviveu aqui para esse restante de ano, né? Que o próximo ano a gente volte ainda melhor. Amém? Bora! Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, tua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha.
és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Se o vento é forte e profundo o mar, tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu fazes que tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém, amém. Somos um. Nós somos um povo escolhido que foi feito para brilhar. A gente pode responder? Isso? Não? Não? Não pode responder? Bora lá. Somos um. Achei que era primeiro, achei que era povo. Nós somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação.
nós somos teu povo. Fomos escolhidos para brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Arde a chama da tua paixão. Um só povo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Calma, calma, pessoal. Calma, calma, calma. Bora. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo, eu creio em ti.
haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. O fogo não me queima, nas águas não vou afundar, pois estás comigo, não estou sozinho. Eu estou guardado no esconderijo, não estou sozinho, tu estás comigo. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer porque se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas, seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. Amém, amém. Podeis assentar, irmãos. É o último dia, né? Aí a gente fica naquele sentimento, né? De que vai demorar um pouquinho para voltar, né? Mas pelo contrário, não vai demorar. É logo ali, né? O logo ali é o que? A gente vai embora para casa e a gente tem que manter a mesma
o mesmo sentimento, né? O mesmo amor um pelo outro, né? O fruto do Espírito, conforme foi falado neste acampamento. Na minha perspectiva desse final de semana, vi muitas pessoas alegres, muitas pessoas tristes. Aconteceu algumas coisas aqui dentro nesse final de semana, mas tenho certeza que foi para o crescimento de cada um aqui, né? Mais uma vez a gente fala, isso é família, né? Tem o time que perdeu, tem ali o casal que se desentendeu, teve as crianças que machucaram, né? Teve pregações de 1 hora, teve comida boa, teve momentos maravilhosos, pessoas empenhadas a trazer o seu melhor para cá. E às vezes a gente usa o nosso melhor, mas pode machucar o outro, o nosso melhor. Mas a gente mesmo aqui. Porque mais de um dia, até 2, a gente consegue esconder o que a gente é. Mas 4 dias, né? Muitos cultos, muitos momentos na piscina, no futebol, aqui na cozinha, né? Então a gente teve tempo para praticar o fruto do Espírito. Que possamos então, daqui para o próximo acampamento, a gente continuar praticando isso, porque sem querer a gente pratica com quem está em casa, amanhã no trabalho. Tem muita gente que às vezes não gosta do trabalho que está, mas precisa para poder conseguir seu pão, alimentar sua família, né? Mas que o fruto do Espírito possa reinar na gente, reinar em nós, porque daí a gente consegue fazer com tudo mais leveza, né? Sem maltratar ninguém, sem passar por cima de ninguém, ser nós mesmos aqui, no trabalho, em casa, na igreja, que possamos levar com a gente esse acampamento, porque também não tem como, né, gente? Tinha mais de 50 pessoas aqui reunidas, né? Fora o pessoal que veio nos dias, né? À noite, né? Então creio que é isso, né? Próximo domingo a gente vai estar lá na nossa igreja, na nossa comunidade, né? E a gente vai olhar um para o outro e vai falar: semana passada eu estava mais perto daquela pessoa ali. Nossa, eu nunca tive intimidade com o Henrique. Nunca tive intimidade com um, com o outro. E aqui a gente teve a oportunidade de ter isso um com o outro. Amém? Que possamos mais e mais procurar ser mais amigo, procurar pessoas que a gente não conversa para perguntar, né? Às vezes a pessoa está quietinha lá no canto, não sabe o que está passando na cabecinha dela, né? E a gente às vezes fica muito frustrado quando a gente está com um problema e tem muita gente em volta. A gente não consegue externar, nem para a família. Como que vai externar para uma pessoa que você está vendo só um final de semana? Mas que possamos ter o nosso coração quebrantado, porque Deus é a nossa força. Amém? Nosso Senhor, somos teus, criados para o teu louvor. Terra e céu se rendem a ti. Multidões se prostram em teu louvor, pois só tu és Deus, e todo poder é teu. Rendemos louvor a Cristo Senhor. Jesus.
Tu és Deus, nosso Senhor. Somos teus, criados para o teu louvor, pois só tu és Deus, e todo poder é teu, rendemos louvor a Cristo Senhor. Te exaltamos, te adoramos, Rei da terra e céu. Anjos, homens, todos cantam, Santo és Jesus. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. Tu és o Rei, tu és o Rei Jesus. Tua igreja te adora, Senhor. Todo o universo se rende em louvor. Tu és o Rei, tu és o Rei Jesus. Te exaltamos, te adoramos, Rei da terra e céus. Anjos, homens, todos cantam, Santo és Jesus. Tu és Deus, nosso Senhor. Oremos, irmãos. Pai, obrigado a Deus por esse momento que o Senhor nos deu, ó Pai, de louvor ao seu nome, ó Pai. Ó Deus, te agradecemos também pelo acampamento que nós tivemos, ó Deus, que está chegando ao fim, ó Pai. Obrigado por esses dias, ó Pai. Obrigado por cada um que veio, que brincou, que ajudou na organização, que trabalhou na cozinha. Enfim, ó Pai, te agradecemos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez aqui neste momento, ó Pai. Ó Pai, te peço que o Senhor esteja com o pregador do momento, ó Pai. Que o Senhor esteja com ele, o abençoando, ó Pai. Seja, Deus, a voz que vai sair da boca dele, ó Pai. Esteja falando aos nossos corações, ó Deus, e que possamos, ó Deus, abrir os nossos ouvidos, corações e entendimento, ó Deus, para que possamos, ó Pai, sairmos daqui edificados da Tua palavra, Pai. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós vamos passar para o momento de palavra. Quero convidar o pastor Alex para que venha apresentar o nosso pastor Ataíde para nós. Bom dia. Qual foi o combinado? Podia amanhecer brincando. Mas cadê o porrete, ô Otávio? Roubaram o porrete? Mas o cabo de vassoura está ali, né? Ah, está ali o porrete está aqui. Bom, na minha casa é assim, quando eu recebo uma visita, a gente limpa tudo, deixa tudo cheirosinho, bonitinho, não é verdade? Quando a gente vai receber alguém, é assim que funciona, né? A gente dá um jeito de deixar a casa bem bonita, né? E hoje nós estamos recebendo uma visita aqui, pastor Ataíde Júnior, com a sua esposa Val, estão aqui nos visitando nessa manhã, né? E o pastor tem a incumbência de trazer a mensagem vindo da parte de Deus aos nossos corações. Pastor Ataíde Júnior está chegando, pode vir, pastor, está chegando no nosso presbitério esse ano, estava pastoreando uma igreja lá da nossa denominação no Mato Grosso do Sul, né? Mato Grosso do Sul, é Chapadão, né? Com esse aqui, e nesse ano ele aceitou o convite para pastorear a nossa primeira IPI aqui em Andradas. Então,
pastor, seja bem-vindo no nosso meio. Uma alegria poder conhecer o irmão, receber o irmão aqui no nosso acampamento e que possamos receber bem. Como que nós vamos recebê-lo bem? Ficando acordado e prestando atenção na palavra que será transmitida do Senhor. Sobre pena que se dormir vai a pé, e o ano que vem nós vamos nos recolher às 11 horas, aí acabou as brincadeiras, tá bom? Isso, e a Alice está responsável de descer o porrete em quem dormir aí, tá bom? Depois a gente pede perdão, fica tudo certo, tá bom? Como o Marcos Vinícius já orou para a iluminação da palavra de Deus nos nossos corações, passaremos a palavra agora então, pastora Taide. Bom dia, graça e paz, amém, amados? Queridos, é uma alegria poder estar aqui com vocês, né? Recebemos esse convite do pastor Alex e nos sentimos honrados. Estamos no quarto mês, né? Quarto mês aqui em Andradas, morando em Minas, né? Tem sido um tempo bom, abençoado, estamos gostando. Eu estava falando para o pastor Alex que a gente estranha algumas coisas, né? Estávamos no Mato Grosso do Sul e lá tudo é muito longe, você não tem noção, tudo é muito longe, cidades longe uma da outra, e aqui tudo pertinho, né? Em questão assim de 15, 20 minutos, meia hora a gente está em uma cidade e em outra. Lá a gente não tinha essa facilidade que temos aqui. Mas também o acolhimento, né, do povo mineiro também é algo assim diferenciado, né? Não estou falando porque os irmãos estão aqui, tá? Mas estou falando porque pela convivência que a gente tem tido na igreja e aqui na cidade de Andradas, um acolhimento assim diferenciado, e que Deus possa continuar abençoando vocês nesse acolhimento, amém, queridos? Amados, eu fico contente também de estar em acampamento, porque eu não sei se eu uso esse termo, mas eu sou, na minha época de jovem lá, dizia assim, a gente era um ratinho de acampamento, né? Eu até perdi as contas de quantos acampamentos eu participei como participante, como líder de jovens, e depois como pastor de jovens, e hoje como pastor de acampamento, pastor. Desafio. Taço bate. Interessante aqui. Daí algumas que teve, né? Sabe que creio que agora de que tem a ver com ser o primeiro dia de ficou para o último. Sobre assunto bem encerrar uma fazer 2 momentos essa manhã. Domínio sequência, fruto do Espírito. Temos que ser cheios do Espírito. Precisamos ser cheios do seu próprio enchimento. Então nós vamos ter um tempo depois de oração. E isso. A obra que já começou lá sexta-feira. Amém? Para você abrir a sua Bíblia. Gálatas 5. Você já ok. Gálatas 5, do 22 ao 23. Vou ler alguns textos, começar com ele em particular. Sim. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas. Amém, amados? Então é um texto, creio eu, que é bem conhecido dos possivelmente já foi falado dele dias aqui também, abordado aqui. Hoje eu quero dar sequência sobre o fruto principal, ou melhor, dentre esses frutos, né, domínio próprio. Antes eu queria que fechasse os teus olhos mais. Feche os teus olhos.
Coloque seu coração aí na presença de Deus. Amado querido Deus, nós estamos aqui nessa manhã, mais uma vez, para encerrar, né, esse acampamento, e pedimos a Tua direção. Pedimos que o Senhor esteja operando com Teu poder, com Tua glória, com Tua unção, sobre a vida dos irmãos que estão aqui, renovando as forças, renovando, Pai, a parte física, emocional, espiritual. Às vezes há um desgaste no nosso físico por conta de um acampamento, mas eu creio, a Tua palavra diz que o Senhor renova, o Senhor multiplica o vigor. Então multiplica o vigor do Teu povo nessa manhã, para que tudo que aconteça aqui seja agradável a Ti acima de todas as coisas. Pai, nos direciona nessa palavra nessa manhã, com sabedoria. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Então tá bom, fique de pé, por favor. Dá uma espreguiçada. Dá uma espreguiçada aí. Pode espreguiçar, dá uma espreguiçada, dá uma alongada aí. Depois você pode sentar de novo. É só para você dar uma despertada mesmo, né? Isso é importante. Beleza, pode sentar. Vocês estão aqui, amém? Então tá bom, vamos lá. Queridos, eu quero começar aqui falando com você o seguinte, né? Nós tivemos ontem na nossa igreja aqui vocês também tiveram ministrações sobre a Páscoa. Esse evento aqui, esse acampamento está acontecendo nesse período de Páscoa também. E veja que interessante, né? Quando a gente fala de Páscoa, nós estamos celebrando a maior demonstração de amor que poderíamos ter. Eu alguns anos atrás, isso já tem aí uns 10 a 15 anos atrás, Deus nos deu assim algumas canções na área de louvor, e uma dessas canções foi justamente num período de Páscoa. E essa canção, na ocasião que eu compus essa canção tinha como tema, eu orei a Deus na época sobre o tema da canção. A gente vai orar, começa a adorar, e Deus traz uma canção. E depois que a gente vai fazer o tema da canção, o título da canção. E na ocasião, Deus nos permitiu gravar essa canção, e essa canção surgiu como nome Prova de Amor. Essa prova de amor, essa canção, tem como letra a ação de Jesus durante o período da Páscoa. Tudo que Ele fez, né, toda a entrega que ele se submeteu por nós, né, ir para a cruz, ser preso, sofreu, foi martirizado, né, todo o sacrifício que Ele viveu. E nós colocamos isso numa canção chamada Prova de Amor. Então eu vejo a Páscoa como isso, essa é a minha definição, prova de amor. Uma prova de amor de Jesus por mim e por você. Você entende isso? Amém? Então Jesus foi para aquela cruz e ali se sacrificou. Mas por que eu estou falando isso, né? Eu não vou pregar sobre Páscoa, né? Mas o que tem a ver com o fruto do Espírito, domínio próprio? Porque eu quero dizer para você que Jesus precisou ter domínio próprio para fazer tudo isso. Ele precisou ter domínio próprio, mostrar esse domínio próprio, esse fruto do Espírito, para poder ir até a cruz. Em Mateus capítulo 26, lá no versos 53 a 54, se você tiver com a sua Bíblia aí, por favor, abra a Bíblia, acesse a Bíblia, entre no aplicativo da Bíblia. Hoje a gente fala isso, né? Então, olha aí, Mateus capítulo 26, no versos 53 a 54. Eu vou pedir para uma pessoa ler para mim o versículo 53. Mateus 26, 53. Se alguém ler para mim, por favor, bem alto aí. Isso. Agora o verso 54, por favor. Isso. Então veja, olha que coisa interessante. Jesus está dizendo assim, ó. Quando eu disse que ele teve domínio próprio, aqui expressa para nós uma situação interessante. Ele disse assim, ó: você pensa que eu não poderia agora orar para o meu Pai e Ele não enviaria socorro para mim? Legiões de anjos. É interessante que Jesus ele passou toda aquela situação de humilhação, né? Em Isaías 53:7 diz que ele foi humilhado, foi oprimido, mas ele não abriu a boca. Diga assim, não abriu a boca. Agora dá um cutucadinho no teu irmão e diz assim, ó, não pode abrir a boca. É difícil, não é verdade? Não é difícil, dentro de uma crise, dentro de uma situação, dentro de uma dificuldade, um conflito, você ficar com a boca calada,
né, fugiu o nome do irmão aqui do louvor de novo, Diego. O Diego estava comentando aqui, né, sobre essas situações que acontecem em acampamento, né, e veja, o domínio próprio precisa ser exercido dentro do acampamento, né, dentro das situações que nós passamos aqui. Mas aqui diz que Jesus ficou quieto, e diz mais, diz que as pessoas cutucaram ele, né, esse é eu que estou falando, né, o meu termo aqui falando para você. Por que você não faz alguma coisa? Olha só o que você está passando, olha só o que você está vivendo. E Jesus vira e diz assim: você pensa que eu não poderia fazer alguma coisa? Eu poderia orar ao meu Pai, Ele mandaria aqui anjos agora e me socorreria, né? Daí ele diz assim: como pois se cumpririam as escrituras que dizem assim convém que aconteça? Tem também uma frase muito interessante ou emblemática para nós, né? Jesus o Pai não socorreu ele, ou ele não pediu o socorro, porque havia uma missão a ser cumprida, acima de tudo. Então veja que interessante, começando aqui por essa introdução, amados, Jesus, ele precisou ter domínio próprio, dentro daquelas situações que ele viveu. Quando nós assistimos aí os seriados, né, acompanhamos esses seriados que falam sobre Jesus, está passando aí o The Chosen, e tantos outros filmes que nós, provavelmente, você também já assistiu, sobre paixão de Cristo. A gente vê toda aquela saga, a gente não cansa de ver, né, toda aquela situação que Jesus viveu, mas em tudo ele manteve um autocontrole, um domínio próprio. Em nenhum momento ele se desestabilizou ou se desequilibrou. Agora veja que interessante, uma primeira pergunta que eu quero lançar para você, eu gosto de lançar algumas perguntas para você refletir. Não é nem para você me responder, mas para você refletir. Se Jesus, sendo Deus, decidiu se controlar, quem somos nós então para viver de forma descontrolada? Ok? Para a gente refletir. Vamos lá, continuando. Agora, estamos falando de domínio próprio, então, mas vamos ver uma definição de domínio próprio. Do grego, né, é coisa de pastor isso aqui, tá? Do grego, o domínio próprio se chama ekrateia, que significa força interior ou governar-se a si mesmo. Olha que interessante, ó. A definição de domínio próprio no grego é ekrateia, ou ekrateia, significa força interior, governar a si mesmo. Dá uma cutucadinha no teu irmão de novo e fala para ele assim, ó, você precisa se governar. Amém, irmãos? É preciso se governar. Se governar é se controlar. É a capacidade, ó, a definição agora nossa aqui de dicionário é a capacidade de você resistir aos desejos da tua carne, dominar os teus impulsos, escolher o caminho certo, mesmo quando o errado parece que é mais fácil. Olha que interessante. Vou falar de novo, né? É interessante a gente guardar esse conceito, ó. Domínio próprio é o desejo da carne de dominar impulsos e escolher o caminho deve-se escolher o caminho que é certo, mesmo quando o errado parece que está certo, ou que está fácil. Então veja, domínio próprio não é reprimir os sentimentos, mas é você se submeter ao controle do Espírito Santo. É interessante, né, amados, que isso a gente vê no dia a dia, né? Não é sobre você sentir raiva, sobre sentir tentação, sentir medo, mas é sobre você não ser dominado por essas coisas. A gente vai sentir raiva, a gente vai sentir irritação. Quem que já não se irritou no trânsito? Dirigindo. Né, os adultos, claro, né? Os que têm carteira. Está naquele trânsito, naquela situação, você está com pressa, alguém corta teu caminho, alguém entra na frente, alguém fecha teu carro, e aí aquela hora você vem assim, aquele ímpeto, aquele impulso, e você fecha a boca. Ou não fechou, talvez, não sei. Aí tem que pedir perdão, né, pastor? Aí tem que ir a Deus e se arrepender e pedir perdão. Mas esse é só um exemplo. Outros exemplos, como o dia a dia, não só do trânsito, bancos, supermercados, filas, coisas que saem do teu controle. Esses dias a gente estava conversando em casa com minha esposa sobre isso, né? Quantas coisas nós não temos controle sobre. Pensamos que temos, mas não tem. Por exemplo, você levanta o teu dia, amanhã, terça-feira, começa a nossa semana. E aí você tem toda uma agenda para cumprir durante o dia.
Aparentemente já está tudo assim ticado, né? Eu faço isso aqui, tica, faço isso aqui, tica, até chegar de noite. Mas vai ter alguma coisa que vai sair do controle. Vai ter alguma coisa que não vai dar certo. Vai ter alguma coisa que você não vai conseguir cumprir. E aí é a hora que você vai ter que lidar com sentimentos, com emoções, frustrações ou decepções. E aí vem o domínio próprio. Porque o domínio próprio não tá ligado só a eu abrir a minha boca e ofender alguém. Mas o domínio próprio está também ligado ao meu interno. A eu ter o controle aqui internamente de mim. Agora veja que interessante. Vamos ver um exemplo positivo, bíblico, de domínio próprio. Eu não vou ler o texto todo, eu vou citar a história, mas eu vou ler um versículo aqui, está lá em Gênesis 39, verso 9. Eu vou pedir para alguém abrir aí, por favor, e ler para mim bem alto. Leia aí para mim, Gênesis 39, o verso 9. Vamos ver esse personagem que teve domínio próprio aí. Pode ler para mim, por favor. Isso. De quem estamos falando aí? Quem sabe? José. O José, aquele que foi vendido como escravo lá para o Egito, aquele que passou toda aquela situação no Egito, né? José era um jovem e que estava longe da família. E ele teve uma posição de destaque. Ele poderia ter caído no pecado com a esposa do Potifar, mas ele disse essa frase que está aí, que foi lida. Ele disse lá: ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa que me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como pois faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Houve um domínio próprio aqui. Se você recorda da história de José, ou já assistiu o filme, ou já assistiu a série, enfim, ou já leu na Bíblia, você viu que José sofreu um momento de tentação. Um momento assim, que ele precisou dizer não, dentro do calor da situação, da emoção daquela situação, de uma mulher que tentou contra a vida dele ali, no sentido assim de seduzi-lo, tentar seduzi-lo, né? Diz a Bíblia que José era um jovem bonito, que José era um jovem que estava ali andando dentro do palácio, e aquela mulher então foi para cima dele, e investiu sobre ele, mas José se controlou, teve domínio próprio naquela situação. E isso cabe a nós aqui reflexão sobre isso também, né? Até onde o domínio próprio, né, no nosso coração, né, numa situação talvez não parecida, mas em outras, que no dia a dia acontece, você vai se autocontrolar. Agora veja que interessante, também um outro cidadão que eu quero destacar aqui, não no sentido positivo, mas com falta de domínio próprio agora. Está lá no livro de Gênesis também, capítulo 25, verso 29 ao 34. Por favor, abram suas Bíblias aí. Gênesis 25, do 29 ao 34. Tem um personagem aqui que não teve domínio próprio. Obviamente não serve para nós como exemplo aqui nessa situação, mas vamos citá-lo aqui para você entender mais. José teve o domínio próprio na situação, mas esse aqui não. Então, versículo 29, Gênesis 25, verso 29. E Jacó cozera um guisado, e veio Esaú do campo, estava ele cansado. E disse Esaú a Jacó: deixa-me, peço-te comer desse guisado vermelho, porque estou cansado. Por isso se chamou Edom. Então disse Jacó: vende-me hoje a tua primogenitura. E daí disse Esaú: eis que estou a ponto de morrer, para que me servirá a primogenitura. Então disse Jacó: jura-me hoje. E jurou-lhe e vendeu a sua primogenitura a Jacó. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas, e ele comeu, bebeu, levantou-se e saiu. Assim, olha aqui a frase: desprezou Esaú a sua primogenitura. Veja, aqui nós temos um caso de uma falta de domínio próprio, né? O Esaú, por conta de muita fome que estava passando, né, diz ele aqui: estou com muita fome, estou me sentindo até mal, vendeu ali a primogenitura, ou seja, não houve domínio próprio sobre essa situação dele. Agora veja que interessante, amados, quando eu falo de domínio próprio, me vem uma ilustração que eu acho interessante. O domínio próprio é como os freios de um carro, né? Você, não importa o quanto potente seja esse carro, né, mas sem freio ele é um perigo. Ele é um perigo.
Assim também é o cristão na vida. Ele pode até ser crente, frequentar a igreja, estar envolvido, mas ele não tem domínio próprio. Eu já conheci muitos assim. E você possivelmente, às vezes, até convive com alguns assim. E a gente está sempre, às vezes, ministrando. Nós passamos por isso, não somos perfeitos também. É uma caminhada cristã de aprendizado, de amadurecimento, de entender a Bíblia, de compreender a Bíblia e tentar aplicar na nossa vida. Ontem eu falei na minha igreja sobre os valores da cruz, na Páscoa. E eu disse que os valores são os valores de Cristo. E quais são os valores de Cristo? Imitá-lo. Nós temos que imitá-lo. Se ele teve domínio próprio na sua vida, por que nós não vamos imitá-lo? Porque ele se fez homem, né? O Deus que se fez homem, para mostrar como devemos ser como humanos aqui na terra. Aqueles anos que ele viveu aqui, os anos que ele passou na terra, foi para demonstrar como nós devemos ser. Então ele teve domínio próprio, vamos ter domínio próprio também, autocontrole. Agora a segunda questão ainda importante é o seguinte: mas por que nós precisamos de domínio próprio? Veja, a falta de domínio próprio, ela destrói vidas. Infelizmente, diga assim, destrói vidas. Se eu não tiver autocontrole, eu posso destruir vidas. Por exemplo, relacionamentos que são quebrados por falta de domínio próprio. Relacionamentos que são rompidos, explosões de raiva, de ciúme, palavras duras. Você já deu palavras duras no momento de nervosismo? Não precisa levantar a mão. No momento que você viveu assim de familiar, ou relacionamentos de amizades, ou até dentro da própria igreja, ministérios. Algum momento que você sentiu assim, cresceu. Eu estou lembrando aqui agora que eu fiz uma devocional, quase um pouquinho mais, não foi tão devocional, mas foi um texto que eu escrevi uma vez para a internet, sobre, o tema era o seguinte: tinha uma foto assim do Hulk, do personagem Hulk, do super-herói lá aparentemente, e a frase era a seguinte assim: o Hulk que habita em mim. O Hulk que habita em mim. Porque como é que é o nome mesmo do cientista lá que vira o Hulk? Bruce Banner. O Bruce Banner se transformava no Hulk em que horas? Na raiva. Na raiva ele se transformava no Hulk. Quantos crentes Hulk nós temos na igreja, pastor Alex? Alguns? O pastor falou alguns. Que na hora da raiva vira o Hulk. Na hora da raiva, lá o Hulk se expressa, aquele verde, gigante e tal, então não tem como você ver. Mas quantos nós temos disfarçados, nas nossas igrejas, ou no nosso convívio, no nosso relacionamento, no meio familiar, que são Hulks que estão ali encalacrados, ali, que precisam ser libertos, precisam ser tirados dali, precisa ter autocontrole. É claro, eu gosto de super-heróis, gosto bastante da Marvel, gosto de assistir esses filmes, mas você veja que ali expressa, uma falta de domínio próprio, ainda que tenha a ver com a questão científica, tomou o soro lá, enfim, mas veja, os relacionamentos muitas vezes são quebrados por falta de domínio. Às vezes nos rompemos numa palavra que alguém disse para nós, e aí ofende, depois tem que pedir perdão, tem que praticar daí o perdão. Agora veja, outra situação ainda interessante do domínio próprio é que ministérios às vezes são abalados também por falta de domínio próprio. Por exemplo, vícios, escândalos, falta de limites. Outra situação ainda, o testemunho é enfraquecido. Quando você não tem domínio próprio, o teu testemunho enfraquece. As pessoas olham para você, nós estamos sempre assim na vitrine da situação, como cristãos. A igreja que você frequenta, a cidade que você está, o emprego que você está, os jovens que vão para a escola, crianças que vão para a escola, adolescente que vai para a escola, universidade, onde você põe o teu pé, você ali está sendo alvo de pessoas olhando para você e dizendo, aquilo ali é cristão. Então qualquer atitude que você tiver, já vão te acusar. Mas não é crente? Não é cristão? O nosso testemunho pode ser comprometido pela falta de domínio próprio. Veja uma frase aí de Salomão, em Provérbios 25, 28. Por favor, abra aí a sua Bíblia. Alguém lê para mim bem alto aí. Eu vou pedir para um irmão ler Provérbios 25, 28.
O outro irmão lê Provérbios 16, 32. Primeiro texto, Provérbios 25, 28. Segundo texto, Provérbios 16, 32. Quem achou o primeiro pode ler bem alto. Tá, pode ler o segundo texto. Provérbios 16, 32. Amém. Veja só, são dois textos, no meu ponto de vista. O primeiro é pesado, certo? Salomão está dizendo assim, né? Como uma cidade derrubada, sem muro, assim é quem não tem domínio próprio. Olha que paulada, que coisa que veio sobre nós agora. Agora veja o segundo texto. Melhor é o longânimo. Longânimo é pessoa tranquila, calma. O que é longânimo? Vem de longo, né? Que tem que é assim, é calmo. Pessoa calma. Então veja só que interessante. Do que vale, né? Então melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. Então governar o espírito, governar-se a si mesmo. Lembra, falamos lá no comecinho, a gente precisa aprender a se governar. A gente precisa aprender a ter domínio próprio sobre nós. Então é uma palavra assim forte, amados, né? Como cidade derrubada. Tem alguém derrubado aqui? Tirando o cansaço, tá? Tirando o cansaço do acampamento. Mas aqui diz que como uma cidade derrubada, sem muro nenhum, assim é aquele que não tem domínio próprio. Você já teve assim, quer ver situações interessantes, né, que acontecem com a gente no dia a dia? Às vezes você conhece os temperamentos das pessoas, né? É natural, todos nós aqui temos temperamentos diferentes, né? Às vezes algum até parecido com o outro, mas nós temos 4 temperamentos em nós. Esses 4, numa porcentagem de 100%, né, há sempre assim, se você fizer um teste, alguém já fez teste de temperamento? A irmã já fez? Ok. Então são 4 temperamentos que tem em nós. Nós temos um que é o potencial, que é o primeiro, tem o segundo, o terceiro e o quarto. Mas os 4 estão em nós. E aí esse potencial normalmente é aquele que tem mais, é aquele que nos apresenta. E é natural que dentro desses 4 temperamentos tem um deles que tem é mais explosivo. Vou colocar essa palavra, ela é mais explosivo. É o sanguíneo, é mais explosivo. O colérico, né? Porque os 4 temperamentos é o colérico, sanguíneo, tem o melancólico e tem o fleumático. Os 2 últimos, né, o melancólico e o fleumático, são mais de boa, são mais tranquilos. Não que eles não tenham, tem que ter autocontrole, tem. Mas os 2 primeiros são os que mais tem que ter autocontrole, muitas vezes, dentro das situações do dia a dia. Mas é natural. Mas por isso o Espírito Santo está em nossas vidas, amém? Por isso o Espírito Santo nos foi dado. Por isso a Bíblia diz que Ele habita em nós, para nos ajudar nesse autocontrole, para nos ajudar a desenvolver esses dons do Espírito, né? Melhor, os frutos do Espírito, e para desenvolver o domínio próprio. Agora veja só que interessante. Então, caminhando aqui, terceira etapa, né, eu disse aqui para você, só para você se localizar. Estão aqui comigo, amém? Então diga assim comigo: o que é domínio próprio? Esse foi a primeira etapa. Agora a segunda etapa. Vamos lá, diga comigo assim: por que eu preciso do domínio próprio? Que foi o que eu falei agora, para você poder manter os relacionamentos, para poder manter uma vida de testemunho. E agora vamos para a terceira etapa. Diga comigo: como desenvolver o domínio próprio? Então, como que eu faço agora para desenvolver? Primeiro, reconheça as suas áreas frágeis. Você tem que reconhecer onde é que você perde o controle. Você já teve essa reflexão alguma vez? De pensar assim, onde que eu perco o controle? Eu falei aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, trânsito. Você é um motorista que perde o controle no trânsito? É claro que perder o controle que eu estou falando, assim, né? Não é um exagero, mas o simples fato de você se irritar no trânsito, às vezes, perde o controle. Você perde o controle no relacionamento familiar. Você perde o controle, esposa, quando chega lá no quarto e vê toda a roupa do marido bagunçada. Eu escutei um murmurinho.
Alguém falou isso. Nós estávamos ministrando para casais lá na igreja do pastor Galdino, né? Agora esses dias. E aí tem uma dinâmica que eu fiz lá, antes dos casais, chama-se estressômetro. Estressômetro. E eu faço várias perguntas daí, para medir o estresse daí dos casais. E dentro dessas perguntas tem lá assim, deixa a roupa jogada em cima da cama. Daí a pessoa enche uma bexiga. Eu levo uma bexiga e dou bexiga para a pessoa encher. Cada pergunta que eu faço que estressa, eu falo para ela dar uma enchidinha na bexiga. E tem hora que a bexiga explode lá na dinâmica, né? Mas é uma reflexão para a gente como casal, né? Os casais que estão aqui, mas também os que são solteiros, é uma reflexão para a gente pensar sobre dentro das nossas casas, o autocontrole. Porque o domínio próprio, amados, não é só exercido fora de casa, né? Não é só exercido na rua, na igreja, mas o domínio próprio também tem que ser exercido em casa. E penso eu que em casa talvez seja o lugar mais difícil, porque você está na convivência ali, na lida, no dia a dia. Como eu brinquei aqui com esse negócio de roupa, mas as mulheres, os homens, né, a lida da casa, você entrar para dentro de uma família, você tem que abrir mão de coisas, você tem que sacrificar, você não é mais solteiro, agora é tudo junto. E ali você tem que começar a trabalhar o domínio próprio já dentro dos relacionamentos, não só do casamento, mas os filhos, reuniões familiares de final de ano, Natal, Ano Novo, que se reúne todo mundo, o primo, a tia, a avó, o avô. E aí você, às vezes, pensa em não ir na reunião familiar, porque vai estar o primo fulano de tal lá que é chato, mas aí você tem que ter domínio próprio também, tem toda uma situação envolvida. Então, qual é a área da sua vida, né? Como desenvolver domínio próprio? Reconhecer a área que é frágil. Em que momento você cede para o pecado? Em que momento você se descontrola? 1 João, capítulo 1, verso 9, se quiser marcar eu vou ler aqui, mas é bem conhecido. Diz assim, se confessarmos nossos pecados, Ele é o quê? Fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. Então, eu tive falta de domínio próprio, eu tive falta de controle, vou pedir perdão, óbvio, vou me arrepender. Mas o erro é continuar nele. Eu tenho que me aperfeiçoar no domínio próprio. Segunda, né, como desenvolver o domínio próprio? Primeiro, reconhecer as áreas que eu preciso, que são frágeis. Segundo, viva uma vida no Espírito Santo e não na carne. Não ande na carne. O que é andar na carne, né? Gálatas 5,16 diz assim, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. O que é concupiscência? A palavra concupiscência significa desejos da carne. Então eu tenho que andar no Espírito. O domínio próprio é fruto. E ele não é um esforço humano, ele é a presença do Espírito Santo em nós. Você não vence a carne lutando sozinho. O Espírito Santo vai te dar força para isso. É Ele que te fortalece. É Ele que está ali com você. É Ele que está no dia a dia. É Ele que é o alarme para você. É Ele que soa o alarme no momento que falta o domínio próprio. É Ele que está ali falando no teu ouvido, olha, não é assim, calma, se controla. Então veja que interessante. Agora, terceira, né, como desenvolver o domínio próprio, além de reconhecer as áreas frágeis, além de andar no Espírito. Outro, alimente-se espiritualmente todo dia. Diga assim, alimente-se espiritualmente todo dia. Daqui a pouco vai ter almoço aí, vai ter almoço, pastor? Então vai ter almoço para ir embora. Então você, desses dias de acampamento, tomou café, almoçou, lanchou. Por que você faz isso? Porque senão você não fica de pé. O corpo vai sentir, vai ter debilidades. Mas veja que interessante, alimentar-se espiritualmente todo dia. De que forma? Lendo a Bíblia, fazendo devocional, orando, louvando, adorando, tendo comunhão com a igreja. Todo esse processo que você passou aqui nesses dias de acampamento tem que acontecer lá na igreja que você está e tem que acontecer todo dia na sua vida, diária. Às vezes nós não estamos na igreja diariamente ali. Nós temos os horários do culto, nós temos os momentos que vamos para um ensaio, para um ministério, mas fora desses momentos de culto, de ambiente, eu preciso ter devocional com Deus. Eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso ter o meu particular com Deus, eu preciso entrar no meu quarto, eu preciso fechar a minha porta, eu preciso em algum momento, eu preciso desenvolver esse hábito. Isso é alimentar-se espiritualmente. Por que eu faço isso, pastor? Porque isso me traz intimidade com Deus.
E quando eu começo a conhecer Deus, porque a intimidade é conhecer, quando eu começo a conhecer, eu começo a ser parecido com Ele. Eu começo a ter os valores dele na minha vida. Eu passo a ter assim, o comportamento, porque eu vejo o que Deus gosta. Sem santidade ninguém verá a face de Deus. O que é santidade? Andar correto. Agora veja, outra situação ainda para eu poder ter domínio próprio. Manter os olhos fixos em Jesus. Veja que interessante, Hebreus 12, versículo 2 a 3. Lá no Hebreus capítulo 12, verso 2 a 3 diz: Ele suportou a cruz, desprezando a vergonha. Considerai, pois, aquele que suportou tamanha oposição, para que não vos fatigueis ou canseis. Veja que interessante, né? Jesus é o maior exemplo. Ele suportou a cruz com domínio próprio. Foi o que eu falei lá no começo. Mas eu quero citar um texto de Paulo, que ele diz assim: eu mantenho os meus olhos fixos no autor e consumador da minha fé. Eu não posso perder Jesus de vista. É interessante, amados, que quando nós nos distanciamos de Cristo, nos distanciamos da comunhão com a igreja, nos distanciamos da palavra, da oração, estamos levando uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre? É uma vida média. E Deus, Ele espera de nós uma vida excelente. A média, né, essa vida média, ela é uma vida morna. Nós precisamos ter uma vida fervorosa, de busca, de oração, de quebrantamento, de intimidade. Para quê? Para que esse domínio próprio, ou todos os frutos, né, o fruto do Espírito, ele se desenvolva em nós. Agora veja, vamos caminhando aqui para o nosso final, né, eu quero encerrar aqui com você, para a gente orar também. A quarta questão aqui é as aplicações que nós temos que ter no dia a dia. Né, já que vimos aqui então, vamos só recapitular rapidamente para lembrar, para não esquecer. Vimos o que é domínio próprio, vimos por que precisamos dele, vimos como desenvolver o domínio próprio, e agora vamos ver como aplicar isso no dia a dia. Como que eu aplico? Embora eu já tenha dado aqui alguns exemplos, mas por exemplo, no casamento, o domínio próprio evita discussões e mágoas desnecessárias a nível de casamento. Quantos são casados aí? Levanta a mão, tem um grupinho bom, né? Tem uns casados mais novos, outros mais antigos, né? E assim por diante. Eu estou com 21 anos de casado, né? E o casamento ele é um trabalho. A gente entra no casamento, claro, amando, mas o dia a dia do casamento, nós vamos sendo lapidados, transformados. Você percebeu que muitas vezes, depois de anos, a gente se parece com outro? No casamento? Você você já conviveu com um casal? Às vezes a gente não vê na gente, mas no outro a gente vê, né? As pessoas que já estão assim há 10, 15, 20 anos casados, você começa a perceber que estão parecidos em muitas coisas. Isso é a convivência do casamento. Mas veja, dentro do casamento o domínio próprio é exercido constantemente, durante discussões, durante mágoas, e as situações são as mínimas possíveis, né? Situações assim pequenas às vezes, não são situações às vezes grandes. Às vezes uma situação que você arrumou um cômodo, colocou um enfeitezinho lá num lugar, aí chegou lá, não está lá, aí você já viu que não está, já se estressou com aquilo, já quer saber quem tirou do lugar, já quer saber onde que está, por que não colocou de volta, já é falta de autocontrole. Aí temos que colocar o domínio próprio funcionando. Já tem gente olhando para o outro, fazendo assim, ó. Então veja que interessante, o casamento tem que ter domínio próprio. Jovens, cadê os jovens? Levanta a mão. Aí, os jovens têm que ter domínio próprio, por quê? Para se livrar de vícios, impulsos, impulsividade no falar, impulsividade no agir. Tem que ter domínio próprio para tomada de decisão nessa idade. Nessa idade precisa ter esse domínio próprio também, né? Todo jovem, né, é uma idade assim que a gente está em decisões, está criando identidade e está nas decisões, tá, para tomar algumas decisões de faculdades, namoros, relacionamentos, tudo precisa de domínio próprio. No ministério, quem está envolvido em ministério aí na igreja? Muitas pessoas, né? Ministério, domínio próprio preserva a sua integridade dentro do ministério.
Também não é fácil, né, a lida do ministério do dia a dia. A gente já está mais de... Eu já perdi as contas, talvez. Eu estou com 54 anos, vou fazer 55 esse ano. Mas eu já estou no ministério envolvido, pastor, há 22 anos. E dentro de igreja, mais de 50. Cresci em igreja. E sempre estivemos envolvidos em ministérios, liderando, trabalhando em igreja. E há momentos que não é fácil. A convivência dos relacionamentos dentro dos ministérios. Ensaios de louvor, ensaios de bandas, né, e aí por diante vai. Quantos lugares dentro do ministério precisamos ter domínio próprio? Veja, na igreja também, domínio próprio promove unidade, paz e respeito. Por quê? Porque, amados, honestamente, ninguém gosta de ficar perto de uma pessoa que não tem domínio próprio. Então, se a pessoa tem domínio próprio, se ela é mansa, se ela é longânima, a gente quer ficar perto. É uma pessoa tranquila, é uma pessoa que a gente consegue lidar com ela. No dia a dia das nossas famílias, no dia a dia da igreja, no dia a dia dos relacionamentos de quem trabalha fora, empresas, né, o dia a dia teu lá de trabalho secular, loja que você trabalha, empresa que você vai, onde você vai, vão ter pessoas, né, que você vai perceber nelas a falta do domínio. E você ter domínio, né, isso promove a unidade nos lugares que você vai. Você ter domínio próprio vai promover paz, vai promover respeito. Amém, amados? Amém? Vocês estão aí? Ok, vamos lá, estamos chegando no final. Então veja só, um exercício que a gente precisa fazer é o seguinte, é a gente orar a Deus. Pastor, como tem fórmula aí, tem uma fórmula mágica para isso? Amados, é orar a Deus, é ler a palavra, é aquilo que eu falei anteriormente, ler a palavra, ter vida de devocional, adorar a Deus, ter intimidade com Deus, isso vai fazendo uma mudança em nós, uma transformação. Qual é a área da minha vida que eu mais preciso de domínio próprio? Né, fortalecendo de novo essa pergunta, qual é a área que você precisa mudar? O domínio próprio é sinal de maturidade cristã, de ter maturidade. Jesus, ele morreu, ressuscitou, para que você não seja mais escravo dos impulsos da carne. Amém? Então ele deu a vida dele por nós, para que a gente hoje não seja mais escravo dos nossos sentimentos. Agora, o Espírito Santo, ele habita em nós, e ele quer gerar em nós o fruto do Espírito. Eu disse aqui no comecinho, né, que eu queria concluir falando também, porque quando a gente fala sobre domínio próprio, sobre esse autocontrole, nós precisamos entender também que nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. Efésios 5,18, o apóstolo Paulo diz assim, né? Deixai-vos encher pelo Espírito. Lembra daquele texto? Não vos embriagueis com vinho, que é onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo, amados, eu gosto assim, eu já preguei para os jovens uma vez sobre o Espírito Santo, e eu usei uma dinâmica de uma bexiga. Né, durante a pregação eu fiquei com uma bexiga na mão, e à medida que eu ia falando sobre o enchimento do Espírito Santo, eu dava uma soprada na bexiga. E quando chegou no final, a bexiga estava desse tamanho. E a dinâmica disso é o seguinte, o exemplo disso é o seguinte, o Espírito Santo você não vê ele, mas ele está aí, ele está te enchendo. E à medida que ele vai te enchendo, ele te proporciona suportar a pressão de fora. À medida que ele está dentro de você, você suporta as pressões que estão ao teu redor, fora de você. É ele que proporciona isso. Se ele não estiver em você, a bexiga vazia, né? Teve uma hora que eu esvaziei tudo, fiquei com ela segurando assim, toda ela molenga. Falei, está sem nada dentro dela. Ela está suscetível a qualquer situação agora. Não tem nada para suportar a pressão dela. Mas, quando enche, nós estamos ali vivendo um enchimento do Espírito que nos leva a suportar e ter domínio próprio. Também uma outra ilustração que eu costumo mostrar é o copo cheio, né? Quando você vai enchendo um copo, põe um pouquinho, até que ele vai transbordar. É assim que o Espírito Santo quer agir na nossa vida, ele quer transbordar você. Ele quer que você seja cheio dele ao ponto de transbordar para os outros que estão em contato com você, que é o testemunho, que é a convivência, que é aí entra o domínio próprio também. Então, amados, nós precisamos buscar esse enchimento também para nos fortalecer. É interessante, né, que o apóstolo Paulo, quando diz assim sobre ser cheio do Espírito Santo,
ele está nos dando aqui uma ordem. Ele diz assim: enchei-vos. Ele não está dizendo assim, se você quiser, ou seria bom que você fosse cheio, mas ele está dizendo, enchei-vos. Então eu preciso ser cheio do Espírito Santo também, para poder desenvolver esse fruto do Espírito. Amém? Então nessa manhã, amados, eu quero concluir aqui e destacar para você essa pergunta que eu fiz já durante a ministração. Em qual área você precisa ter domínio próprio? Quais são as áreas? Eu até pensei nisso ontem, né, mas não daria tempo de eu ter pedido isso para o pastor Alex. Eu ia pedir até, depois eu vim pensando que eu poderia ter feito isso, que era você escrever em um papelzinho a área da tua vida que você precisa de domínio próprio. A área da tua vida que você precisa que o Espírito Santo mova. Que, eu preciso ser tratado nessa área, eu preciso de autocontrole aqui. Mas não tem problema se você não vai escrever no papel. Mas eu quero fazer algo aqui, uma pequena dinâmica aqui. Eu quero convidar você, para você, se você tem isso, você vir aqui na frente comigo. Eu quero orar por você hoje. Eu quero orar, levantar um tempinho de oração aqui. Eu queria que você fechasse os teus olhos aí onde você está agora. Tem como colocar um som aqui para nós, uma música, ou tocarem alguma coisa? Só fazer um fundo aí para nós. Fazer um fundinho musical aí. Enquanto isso, fecha os teus olhos. Como eu disse, eu poderia pedir para você colocar em um papel para mim e trazer o papel, colocar dentro de um recipiente para a gente orar, mas eu vou fazer diferente. A gente vai encerrar aqui esse acampamento nessa manhã com esse desafio. São áreas da sua vida que você sente que precisa de mudança, de domínio próprio. Você vai sair do seu lugar, vai vir aqui na frente. Nós estamos aqui em família, não importa, às vezes você não precisa ficar olhando quem vai vir ou quem não vai vir, nada disso, mas você vai ficar, se você não vir, ficar no seu lugar em oração, intercedendo, para esse tempo aqui acontecer, de oração. Amém, amados? Então você pode sair do seu lugar e vir para cá. Pode vir aqui que a gente vai estar orando juntos. Pode tomar aqui à frente, espalhar aqui na frente. Enquanto o irmão vai estar tocando aqui uma canção, a gente vai... Toda honra seja dada a Ti, Senhor. Te adoramos, Te exaltamos, glorificamos o Teu nome. Aqui está, Pai, a Tua igreja, aqui estão os irmãos que tomaram a decisão de vir aqui na frente também. Essa manhã estamos aqui, Pai, falando sobre domínio próprio, sobre o fruto do Espírito. E é muito importante, Deus, nós queremos aqui reconhecer as fragilidades que temos, reconhecer as dificuldades que temos, áreas da nossa vida que precisam ser mudadas, transformadas. O Senhor vai tocando aqui essas vidas, Pai, tocando esses corações. Vai tocando, Pai, esses corações aqui, Pai. Vai tocando esses irmãos que estão aqui na frente, as mulheres, os homens, as crianças, adolescentes. Vai renovando agora o enchimento do Espírito Santo. O apóstolo Paulo diz: enchei-vos do Espírito. Enchei-vos do Espírito, sopra sobre nós, Espírito Santo, vai tocando. Tua palavra diz lá em Atos capítulo 2 que aqueles discípulos estavam reunidos e o Espírito Santo veio naquele lugar e ali eles foram cheios do Espírito. E a partir dali a igreja começou, a partir dali a igreja se formou, a partir dali a igreja primitiva começou a caminhada, porque o Espírito Santo moveu sobre eles, começou um tratamento, começou um derramar do Espírito ali. Continua movendo aqui, Senhor, sobre essas vidas, sobre esses irmãos que estão aqui nessa manhã. Pai, vai tocando vidas. Coloque diante de Deus aí em oração, querido. Pode orar, ora a Deus, coloque diante de Deus e fale para Deus sobre a área da sua vida que você precisa desse domínio próprio, a área da sua vida que precisa ser tocada. E com certeza o Senhor está aqui, está ouvindo, está olhando para você e vai estar ministrando ao teu coração também. Ó Deus poderoso, vai movendo mesmo, tocando essas vidas agora, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, porque eu sei que é o Senhor que vai mudando com a vida, vai transformando, vai enchendo do Espírito Santo. Aleluias.
obrigado, Senhor. Vai movendo mesmo, Senhor. Colocamos diante do Senhor cada vida que está aqui, Pai, aqui na frente, os que ficaram sentados, esse acampamento, a vida do pastor Alex, Pai, da sua esposa, da sua família, a vida dessa igreja, Pai de Poços. Que o Senhor esteja liberando sobre eles a Tua presença, o Teu poder, a Tua glória. Eles vão voltar para casa hoje, Pai, e que esse retorno seja cheio do Espírito Santo. Eles vão voltar para suas casas recarregados, renovados, para que possam viver ali o dia a dia da igreja, para viver o dia a dia das suas vidas, sendo testemunhas de Cristo, sendo imitadores de Cristo no dia a dia, não só com o fruto aqui do domínio próprio, Pai, mas os outros frutos que foram falados aqui também, que o Senhor, ó Pai, vai desenvolvendo na vida deles, que eles possam sair daqui, Pai, capacitados. Pai, nós liberamos essa palavra de bênção sobre essa igreja, sobre esses irmãos, que seja um tempo, Pai, de quebrantamento nessa igreja, um tempo de renovo, Pai, desse tema tão precioso que é o enchimento do Espírito e também do fruto do Espírito em cada vida. Pai, nós te louvamos por isso, te damos graça por isso. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada um deles aqui. Que o Senhor continue, Pai, a se derramar do Espírito. Sabemos que o fruto do Espírito vai se desenvolvendo dia a dia. É na maturidade do dia a dia, é na caminhada. Pode haver situações que vai exigir ter domínio próprio. Que o Senhor fortaleça cada irmão aqui nisso, Pai. Nas situações que aparecerem ali no dia a dia, que eles consigam ter esse domínio próprio, o autocontrole, o Espírito Santo sendo ali o companheiro deles, fiel no dia a dia para o domínio próprio acontecer. Abençoa, Pai, abençoa. Muito obrigado por esse tempo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, amados? Domínio próprio, amém? Dá um abraço aí no teu irmão, então diz para ele: irmão, a partir de hoje, domínio próprio na nossa vida, autocontrole. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe. Pode voltar para o seu lugar. Pastor, muito obrigada pela palavra. Agradecer você. Gente, que palavra incrível. Foi muito bom, foi muito aprendizado. Muito obrigada pelas perguntas que nos fizeram refletir sobre a nossa vida. Que sejamos pessoas evoluídas a partir desse momento, né, depois desse acampamento. Até mesmo para que o próximo nós sejamos mais amorosos uns com os outros e honestos também, mas enfim, esse é assunto para outra hora. Queria chamar o Monte Santo para a gente louvar mais um pouquinho ao Senhor. A gente vai louvar primeiro, depois a gente vai passar os avisos. Finalizar com mais um cântico e depois passaremos outros avisos. Ei, som. Vamos pedir pro pessoal da cozinha vir para cá também? Levante-se, vamos ficar de pé todo mundo. Vamos fazer de novo essa música aqui para a gente dar mais uma animada. Somos um, bora. Ei, som, Nós somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações, arde a chama da tua paixão. Um só povo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos.
pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar a salvação. Tô no pique. Nós somos teu povo, fomos escolhidos pra brilhar a tua luz, mudar a história em nossos corações. Haja a chama da tua paixão. Um só corpo, um só coração, um só desejo de ser tuas mãos. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar a salvação. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Nós somos teu povo, eis-nos aqui, somos um em ti, somos um em ti. Nada poderá parar, pois em ti nós somos um. Tua cruz vamos levar por onde for. Cristo Rei, o mundo te conhecerá. Vamos espalhar tua salvação. Eu quero aproveitar, em nome da liderança dos jovens, nós queremos agradecer o pessoal da cozinha, a diaconia inteirinha, por ter nos ajudado, por ter nos auxiliado. Agradecer as pessoas que nos ajudaram também em as atividades extras. Queria agradecer de todo o coração, em nome de todos nós, porque sem vocês, como que a gente faria esse acampamento? Que vocês saibam que vocês são muito importantes, que vocês são muito especiais. Uma peça que não pode faltar no quebra-cabeça. É aquela do meio, sabe? Muito obrigada.
desligaram eu. Mas não só a diaconia, mas como todas as pessoas que estiveram aqui. Queria agradecer oh, meu Deus, esqueci a palavra. Queria agradecer os acampantes. Não era essa não, mas tá bom. Queria agradecer os acampantes por terem participado, por terem vindo. Queria agradecer o pastor, todos os pregadores que vieram aqui à frente para nos trazer as palavras. Embora algumas tenham sido um pouco compridas. Queria agradecer porque ainda assim foram palavras que nos trouxeram edificação, que nos trouxeram conhecimento. Queria agradecer todo como que você faz parte mesmo? O conselho. Agradecer o conselho. Gente, estou esquecendo de tudo. Agradecer a todos mesmo. Obrigada por terem feito parte de mais um acampamento, que vai ficar registrado não só em foto, mas nos nossos corações. A gente aprendeu muito. E é isso, queria chamar o Mateus aqui para dar a resposta final. Galera, mais uma vez aí você que acompanhou até aqui a nossa live, ficou junto com a gente aí, comentou, mandou coraçãozinho no chat, tá? Tenha um ótimo dia, um bom começo de semana, que Deus seja contigo na sua semana. Então curte, comenta, compartilha, segue a gente, não fica só na live, pode vir para nossa igreja também, viu? Valeu, até mais.